Para quem não me conhece, meu nome é Melissa Pinesso, todo mundo me chama de Mel, eu gosto bastante disso. E sou nutricionista há 10 anos já, né? Já gosto bastante da minha atuação e a gente sabe, né, que a alimentação ela acaba inserindo bastante no nosso modo de vida, nosso modo de ver a relação com as pessoas também, tudo, muita coisa se relaciona em volta de uma mesa, parta ela ou não, né, com relacionamentos. Acabei conhecendo a Jana, que se tornou uma grande amiga, e de tempos em tempos a gente conversa sobre isso, né, sobre as limitações, as dificuldades, daí que ela surgiu esse convite, ela, de a gente fazer essa conversa. Sim, maravilha. É, eu sou a Janaína, acho que o pessoal já me conhece, mas para os seguidores da Mel que ainda não me conhecem, eu sou médica, eu me formei na Federal do Paraná em 2019 e aí eu comecei a trabalhar em pronto-socorro, em UPA, mas hoje em dia eu trabalho no home care da prefeitura, né, no serviço de atenção domiciliar. E sou pós-graduanda em nutrologia, então eu me interesso muito por alimentação saudável, por qualidade de vida, qualidade de sono. Então são temas que eu acho muito interessante. Cada dia que eu estudo, eu aprendo mais e me interesso cada vez mais pela área. É, então é isso, né? É um dos cursos que eu estou fazendo, mas eu pretendo fazer muitos outros, porque realmente eu estou cada dia mais apaixonada por viver melhor, por comer melhor, dormir melhor, e tô adotando isso para minha vida também. Ainda mais que você vai na casa dos pacientes, né, e não é só o atendimento em si, né, que fica sendo levado em consideração, é a qualidade de vida no total, né, a qualidade do sono, que nem você abordou, como que a pessoa tem o hábito de preparar a alimentação, tudo isso está influenciado com qualidade de vida e saúde mesmo, né, não é só uma coisa ou outra, então tudo se complementa muito bem. Sim, verdade. E para hoje a gente escolheu um tema muito interessante, que é como se alimentar de uma forma mais saudável. Porque a gente às vezes fala para o paciente, coma melhor, você tem comido bem? E o paciente fala, eu acho que eu como bem. E acaba o assunto, né? Então, às vezes o comer bem, as pessoas, cada um leva pro seu estilo de vida, né? Às vezes o comer bem daquela pessoa, para ela tá tudo bem. E às vezes não tá, às vezes ela podia estar comendo de uma forma diferente, né? Então a gente quis trazer esse se alimentar de uma forma saudável, né? Mas como e quais são as estratégias que a gente pode buscar para realmente se alimentar de uma forma saudável. É isso aí. É, A gente separou algumas perguntas assim para direcionar essa conversa que a gente vai ter. E a primeira pergunta é realmente o que que é se alimentar saudável, né? Se alimentar de maneira saudável. muita gente tem muita informação hoje em dia na internet. Você digita no Google, aparece milhares de dietas, né? Milhares de coisas que estão na moda, milhares de suplementos. Tome isso, coma aquilo, né? Mas eu acho que de todas essas informações que tem na internet, você tem que ter um direcionamento, né, do que realmente seria saudável para você, né? Em geral, depende muito do que você busca, né, com a tua alimentação, né? Tem gente que se exercita de determinada forma, tem gente que está buscando perder peso, tem gente que está buscando manter o peso. Então, o que é saudável para mim, às vezes é uma coisa muito específica e é diferente, por exemplo, para outra pessoa que está querendo perder peso ou que é um atleta que corre 15 quilômetros por dia. Então, o comer saudável dele vai ser um pouquinho diferente, tem umas nuances. Então, comer saudável de uma forma geral é você fazer uma alimentação que leve em consideração o teu estilo de vida, os teus exercícios, o que você busca com a alimentação, mas a alimentação, na verdade, é um nutriente, ela vai nutrir o teu corpo, ela vai te dar ferramentas para que você tenha teu sistema imune, para que você esteja ativo durante o dia, para a gente viver, a gente precisa comer. Então, a alimentação ela vai
ela faz parte das vai constituir nossas células, né? Você é o que você come. Então, vai constituir suas células, vai constituir seu sistema imune, né? Então, para você estar vivo, você precisa comer, né? E a comida, ela é uma relação, né? Uma relação que a gente tem com a comida. E ela tem que ser pensada como um nutrir, né? Um nos manter vivo, nos manter saudável, nos manter bem. Por isso que a gente fala de comer fruta, de comer verdura, de comer uma determinada porcentagem de gordura, carboidratos, tudo pensando em nos manter vivos e saudáveis, né? De uma forma geral. Sim, sim. E eu percebo bastante, assim, acho que você deve perceber também nos seus atendimentos, Jana, que quando a pessoa busca essa informação do comer saudável, é muito contraditório, né? A gente consegue encontrar a informação que a gente quiser, né? Então, é uma informação que te agrade, não necessariamente é o que você precisa ouvir, é o que você precisa acompanhar, né? E uma justificativa dessa confusão toda é o que a indústria de alimentos tem feito, né, nesses últimos 15, 20 anos aí, com essa linha gigante de produtos light, zero, que sempre tem uma pegada muito mais puxada para um parecer saudável, mas nem sempre o que parece saudável é saudável de verdade, né? Eu sempre uso de exemplo que se um alimento ele tem sabor doce, mas está dizendo lá que não tem açúcar, alguma coisa foi adicionada para dar esse sabor doce àquele alimento. E daí a gente tem que ter um conhecimento pequeno, mesmo que pequeno, para saber diferenciar isso, né? Que não é porque está dizendo lá que é zero açúcar que não vai fazer mal para o teu corpo, porque o açúcar que faz mal no corpo, não é bem assim, né? Então a indústria de alimentos, ela está aí com essa linha gigante de cada vez produzindo mais produtos na linha fit, saudável, zero, light, e isso confunde muitas pessoas. Quando a gente vê a rotina alimentar dessas pessoas, é bem comum tá como rotina diária ali, de consumir um requeijão light, um pão zero, um doce zero, exatamente porque a pessoa ela se sente mais livre para comer, né? E também desculpa, o Buffett deu uma loucura nele que daí ele oh, meu começou a Deus. correr que nem um doido, fazendo barulho. Ele realmente ficou possuído agora. Ai, Buffett. Ele tá hoje de Homem-Aranha, ó. Oh, meu Deus. Bonitinho. Desculpa pelo barulho. Esse barulho no fundo Não, aí, imagina. Não, nossa, mas nem dá ele para perceber. Nem dá pegou para um brinquedo, perceber. começou a fazer barulho, resolveu fazer Tá barulho agora. tranquilo. E só para finalizar essa ideia do que é o comer saudável ali, é que por mais simples demais que pareça ser, o que a gente se aproxima mais da alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, é o que é realmente comer saudável, né? Porque são alimentos puros, né? A melhor lista de ingredientes é a lista de ingredientes que não existe, né? A lista de ingredientes que o alimento é o próprio alimento, né? Então não é uma combinação de várias coisas montadas e tudo mais. Então essa simplicidade às vezes faz as pessoas elas ficarem confusas, né? Porque parece que é tão simples que parece que tem uma pegadinha, mas não, né? A ideia de a gente voltar para as raízes da simplicidade é a saída assim para realmente ser saudável de verdade, não só em nível de alimentação, mas para todo o contexto de ser saudável, né? Sim, os alimentos orgânicos, Uhum, os alimentos in natura, né? Que agora eles têm uhum. comentado muito da dieta paleo, que pega na época que nós éramos, né, coletores, caçadores lá, os homens das cavernas, que a gente se alimentava de Uhum, sementes, de grãos, de proteínas, porque era o que eles conseguiam coletar, né, no meio do caminho, porque éramos nômades, né? E daí algumas uhum, pessoas estão adotando a dieta paleo, pensando nos nossos genes, né? De Homo uhum, sapiens que comia aquilo naquela sim, época, que pode ser uma boa estratégia ainda. uhum, Então, várias pessoas têm buscado uma alimentação mais natural, mais orgânica, né?
Isso que você Uhum, falou da indústria alimentícia, utilizar outros nomes nos rótulos, isso é muito interessante, né? Porque existem uhum, várias formas de açúcares que estão ali com outro nome, a gente acha que está comendo mais saudável, mas às vezes a base uhum. daquele snack, né? Daquele snack que está como fit, Aham, saudável, é puro açúcar, né? Você vai comer um sim. chocolate fit, mas a base dele, o primeiro ingrediente que aparece ali é açúcar puro. Então, Uhum, tem que ver esse fit, às vezes é mais calórico, que nem eu estava dando uma olhada nos uhum. panetones ano passado. O panetone fit era mais calórico que o panetone não fit. Eu falei, meu Sim, Deus, imagina a uhum. quantidade É de importante. adoçante, de caloria, né, que Uhum, tiveram que colocar para deixar doce como um panetone doce. Então, às vezes, assim, a pessoa, uhum, eu não vou comer mais nada de açúcar, agora eu só como coisas adoçadas, light, fit. E daí, às vezes, ela acaba uhum, consumindo um número de calorias bem elevados, né? uhum. Então, eu acho Sim, é que é bem isso, né? O interessante se açúcar atentar a embutido isso. dos alimentos, o açúcar Sim, escondido, né? É. E junto com essa sim. ideia aí, né, de se alimentar saudável mesmo, quando a gente abriu a caixinha de perguntas essa semana aí para as pessoas sobre dificuldades, né, por que as pessoas não se alimentam tão bem, né, quais são as dificuldades, quais são as limitações de cada um, uma das coisas que me falaram bastante é sobre insistir, mas não dar resultado, né? E essa ideia de insistir e não dar resultado é muito mais pela ansiedade de ter resultado rápido, né? Porque as dietas mais malucas, mais super restritivas e tudo mais, elas prometem, né? Então, emagreça 5 quilos em uma semana, emagreça 10 quilos em um mês, né? Isso vende muita revista, eu sempre falo, vende muita revista, vende Hum, muitos seguidores, né? Todo mundo quer essa fórmula milagrosa, e o que a gente precisa puxar para essa ideia das dificuldades é muito mais a gente alinhar a expectativa com a realidade, né? Porque mais do que simplesmente a pessoa se alimentar de uma maneira saudável para ter resultados melhores para a saúde, dentre desses resultados também geralmente tem a perda de peso, a consistência. Né? As pessoas elas ficam muito ansiosas por ter resultados e é importante a gente esperar alguns dias, algumas semanas para começar a ter resultado. E antes mesmo de os ponteiros da balança começarem a mostrar essa evolução que a pessoa está tendo, não vou nem dizer que é bem possível, porque 100% dos pacientes sempre vão relatar melhora da qualidade de vida, melhora da disposição, da concentração ao longo do dia, melhora de trânsito intestinal. Então, a gente alinhar a expectativa e realidade e saber que evoluir o nosso corpo demanda tempo. E tudo que demanda tempo demanda paciência, né? Então, das dificuldades, a gente tem que ter um pouco mais de colocar um pouco mais de realidade nos nossos olhos aí na hora de pensar. é muito interessante você abordar esse ponto de ter paciência para ver os resultados, né? A gente viu, umas 2 semanas atrás, uma blogueira postando sobre que ela ia fazer um jejum por 7 dias seguidos, né? Olha que Uhum, perigo que ela está praticamente promovendo uma doença que é a anorexia, né? uhum, Nas redes sociais uhum, dela. Não coma nada por 7 dias. É um uhum, absurdo você uhum. fazer isso. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas fazem loucuras por resultado rápido, dieta da lua, dieta dos chás, que nem eu já vi, até me ofereceram uma vez, porque eu sempre estou olhando essas dietas, coisas naturais, me ofereceram as dietas do chás. Eu falei, mas como é que funciona? Não, você recebe um kit de chás na sua casa e você só toma chá. E daí tinha 8 horas você toma o chá tal. 10 horas você toma o chá tal. Eu falei, meu Deus, realmente era uma dieta que era só Sim. líquidos e chás. Então, Sim. assim, Uhum. tem risco de você ficar doente por conta disso, tem risco de você Da desnutrição. é, de você ficar desnutrido por conta de não estar se alimentando de forma adequada, você fica com o teu sistema imune mais prejudicado, você pode acabar pegando alguma doença, o próprio Uhum. Covid, né? Então, é Sim. muito complicado isso. E às vezes a pessoa ela foca Uhum. em determinado ponto. Ah, não, eu quero caber naquele vestido, eu quero aquela operação verão, eu quero chegar no final do ano
e ficar bonita de biquíni, né? Então, a pessoa acaba... Sim, o radicalismo, ele acaba sendo... acaba levando ao efeito sanfona. A pessoa vai lá, emagrece daquele com certeza. determinado momento, e aí vai lá Uhum, e ganha todo aquele peso perdido, ou às vezes até mais, né? Devido uhum. àquele radicalismo. Então, o ideal é Sim, você ser consistente nas suas mudanças, né? É uhum, você sim. realmente adotar um estilo de vida saudável no geral, e não para determinar, porque você Uhum. quer caber em uma determinada roupa ou para determinado evento, né? Com certeza. E outra coisa de dificuldade, me E relataram bastante, é da vontade maluca de comer um docinho sempre depois da refeição, né? A pessoa, ela termina a refeição, ela precisa daquele docinho, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, o que que existe por trás dessa vontade gigante de um doce, é muito mais o que que tem por trás, né? Às vezes a pessoa, ela criou um hábito de sempre depois da refeição consumir um doce, então, o hábito, quanto mais a gente insiste, mais enraizado ele vai se tornando. Então, o primeiro passo é realmente a gente tirar esse hábito e a gente avaliar se essa vontade de comer doce não foi por conta de uma restrição calórica muito grande ao longo do dia. Porque nessa ideia de as pessoas comerem saudável e sempre associar a ideia de comer saudável é pouco, a pessoa ela faz uma restrição tão grande, que ela chega num estado de desnutrição mesmo. E o corpo sempre vai tentar corrigir essa falta de caloria, né? E nunca vai ser com alimentos mais leves, mais saudáveis, mais naturais. Vai ser com alimentos que matem essa fome mais imediata mesmo, né? E vai ser geralmente com doces, com carboidratos mais refinados. Então, se a pessoa ela tá agarrada nessa dificuldade de sempre consumir um doce, pode ser depois da refeição. Geralmente também as pessoas se queixam dessas vontades maiores no fim do dia. Eu sempre peço para a pessoa parar, analisar, né, a rotina alimentar dela e ver se não existe uma restrição muito grande, né, durante o dia. Que às vezes é realmente falta de se nutrir melhor, de estar bem alimentado para isso não acontecer com tanta frequência. E aos poucos a gente vai se adaptando. outra coisa, às vezes aquele docinho é uma compulsão também. Às vezes a pessoa ela nem tá com fome, Uhum. mas ela tem aquela vontade de comer um doce, né? Tem pessoas que realmente têm uma relação de vício com o chocolate. Tem chocolatras que realmente Sim. falam, nossa, eu devorei uma barra de chocolate, depois eu fiquei com remorso, fiquei me culpando. Já cheguei ao ponto de sair da minha casa, ir até o mercado comprar o chocolate pela compulsão Uhum. de comer. E assim, vários estudos mostram que o chocolate, às vezes, ele causa uma dependência como se fosse de uma dependência de droga, assim, quimicamente no cérebro, né? De tão viciada que a pessoa fica. E fica constrangida com esse vício, né? E os doces, assim, às vezes eles são uma válvula de escape, eles são realmente uma forma de compulsão. E aí, assim, a gente trabalha Uhum. várias estratégias para controlar a fome emocional, essa parte de compulsão alimentar. Por exemplo, pós-almoço, às vezes uma das estratégias é você escovar os dentes, por exemplo, né? Termina de almoçar, Uhum. vai escovar os dentes. Talvez só no fato de você ter escovado os dentes, ter dado um tempo, né, de não emendar direto com o Sim. doce, vai te dar um Uhum. tempo para pensar melhor e dizer, mas eu não vou comer porque eu ia comer mais por compulsão mesmo, então Uhum. agora eu não vou comer. É como, Então, é como realmente encerrar a refeição, né? Uhum. É uma estratégia muito boa mesmo. outra estratégia Uhum. que eu achei interessante é a não comprar esses alimentos, né? Não ter Uhum. os alimentos que vão quando você estiver mais ansioso, que possam ser um gatilho para compulsão. Mas se você tiver, que você quiser comer de uma forma controlada, deixe eles mais longe, mais escondidos, e deixe mais Uhum. frutas à amostra. Porque a hora que vier a compulsão, você vai preferir a fruta em vez de pegar aquele. Você vai esquecer daquele alimento, né? Então, Sim. deixar os mais perigosos mais longe e mais Uhum. guardados, né? É bem Então, menos você daí não acessível, né? recorre Uhum. menos acessível para você não recorrer Uhum. direto a ele, né? Você vai recorrer Com a uma certeza. maçã ou você vai fazer uma meditação, vai ler um livro, vai ligar para outra pessoa e vai ver que realmente era uma Uhum. compulsão, não era
uma vontade de... Já que você está relatando essa questão da compulsão, eu sempre falo para os meus pacientes tentarem identificar como que o corpo deles funciona, né? Então, assim, por que que é comum as pessoas terem uma fome exagerada no fim do dia? Né? Por que que elas conseguem passar o dia inteiro sem precisar comer, sem precisar beliscar, e no fim do dia, quando elas se liberam e começam a pensar em comida e ficam mais eufóricas por isso? É muito mais porque a nossa cabeça estava muito focada em outras atividades. A partir do momento que a gente sai do trabalho, por exemplo, e tem uma possibilidade de começar a pensar, e daí que você vai ver que você ficou muito tempo sem comer, que você está um pouco ansioso, às vezes teve um dia mais difícil, a gente busca uma recompensa. E essa recompensa, a gente tem que aprender a buscar essa válvula de escape do nosso estresse, da nossa ansiedade de outras maneiras. A atividade física ela é ótima nesse sentido, e outras atividades que realmente ocupem todo o nosso pensamento, né? Porque eu sempre falo, a gente não consegue pensar em duas coisas, pensar bem em duas coisas ao mesmo tempo, a gente vai pensar em uma, né? Então, por exemplo, se você estiver lendo um livro, você não vai continuar pensando no chocolate. Se você está pensando no chocolate é porque você não está tão concentrado na sua leitura, né? Se você estiver fazendo um treino muito bem feito, bem concentrado, com foco na movimentação, nas cargas e tudo mais, você não vai pensar naquilo. Se você for pensar, é porque você não está fazendo 100% aquela atividade. Então, buscar essas válvulas de escape ajudam também essa dificuldade, né, de recorrer a doces, carboidratos mais refinados e alimentos mais calóricos mesmo. Outra dificuldade que falaram para mim na caixinha lá, Ana, é a questão da preguiça de cozinhar, né? A gente até conversou um pouquinho disso, né? De preguiça de preparar e tudo mais, né? Preparar os alimentos. Uma coisa que é muito, que a internet abriu demais, assim, esse mundo pra gente, é a ideia de terceirizar esse serviço mesmo, né? Para quem não tem habilidade, para quem não tem tempo, para quem não tem disposição para isso, é uma possibilidade mesmo, de você já terceirizar isso e não ter essa responsabilidade. Mas existem opções bem práticas e bem simples que você conseguiria seguir sem ter tanta dificuldade de execução também, né, de elaboração de um cardápio simples que seja em casa. Né? A gente não precisa inventar opções tão super elaboradas ali, tão difíceis de serem executadas, porque aquilo vai ser melhor. Eu sempre falo, a melhor dieta é a que cabe na tua rotina. Né? Então, às vezes, a gente pensar em coisas simples, né? Na ideia dos ovos, que são fáceis de serem preparados, né? Uma carne, deixar uma quantidade maior já congelada, já pronta, já fazer uma quantidade maior e ter disponível para o fim do dia, é uma opção também, né? E um carboidrato simples ali, que seja uma batata para ser cozida, um pão de boa composição ali também é uma boa ideia também. Né? Então, essa preguiça de cozinhar é normal, principalmente fim de dia ali. Então, a gente tem a opção de pensar em coisas bem simples ou terceirizar mesmo, né? Para não cair na tentação de comer o que tiver pela frente quando chega o fim do dia, né? O que você disse, hoje em dia a gente tem várias opções, a gente pode terceirizar, comprar. Hoje em dia tem marmitas, né? Que tem preços super acessíveis, que você compra congelado e descongela. Ou você mesmo pode tirar um dia da tua semana e fazer pequenas marmitas para durante a semana deixar congelado e ir descongelando nos dias que você estiver na correria, que você não tiver tempo, né? Você não, o ideal é que você tente planejar, porque você sabe mais ou menos como que vai ser a tua semana. Então, o ideal é que você se planeje para que você consiga reservar um tempo para a tua alimentação, porque ela é extremamente importante para a tua vida. Então, tratar com carinho a tua alimentação, né? Fazer disso, né, um hábito, uma rotina. Não simplesmente parar em qualquer fast food, comer qualquer coisa, porque você não é qualquer coisa, né? Você é uma pessoa extremamente importante, então você tem que cuidar de você. Então, não recorrer a esses macarrões instantâneos cheios de sódio que a gente vê por aí, bolachas. Preferir realmente fazer uma refeição alimentos mais com simples, né? calma. Sim. Não pular refeições. E para fechar a parte das dificuldades das pessoas ali, tem a questão do extremismo, né, Jana?
né? Daí a pessoa ou faz tudo 100% organizado, ou ela desiste e vai comendo o que tiver na frente, sem planejamento, mas as consequências elas sempre aparecem, né? Elas sempre aparecem. É, Independente de. tem algumas pessoas que ou ela tá extremamente focada na dieta, ela não come uma grama de açúcar, né? Ou ela vai lá e come uma quantidade absurda de calorias, né? Tem uns transtornos alimentares que a pessoa ela come de 500 a 10 mil calorias em muito pouco tempo, assim. Ela come Uhum, uma compulsão absurda e depois ela fala, nossa, como que eu consigo comer tanto em tão pouco tempo? E sai uhum, devorando tudo que tem pela frente. Tem pessoas que têm fome noturna, uma fome incontrolável durante a noite, e vão lá e comem tudo que encontram na geladeira. uhum. E daí, do nada, essa pessoa, não, mas agora eu vou fazer um jejum. Ela vai lá, fica o dia inteiro sem É, comer nada. E daí ela chega à noite, que ela já tem uma tendência a ter mais fome, e ela come tudo que ela vê pela frente. Então, são extremismos que são péssimas estratégias, vai dar uma uhum, péssima qualidade de vida para a pessoa, e ela sim. não vai ter bons resultados dessa forma. Uhum. Então, É, realmente ir com calma. e geralmente a questão do extremismo, que é uma característica que eu observo bastante nos pacientes, assim, que aparecem, e você deve observar também, Jana, é que uma pessoa que ela já foi extremista, ela tem uma tendência a repetir esse hábito, né? Como se demorasse para ela aprender. Ela precisa de muitos, de sofrer muito, né, com essa ideia de, agora eu tô 100% focada nessa alimentação, a alimentação vai ser assim, eu não vou nem olhar para o lado, daí a pessoa ela acaba deixando de viver a vida dela, né? Ela começa a fazer, a dispensar muitos convites, ela para de ter o lado social da alimentação, que está sempre relacionado também, ela começa a deixar de fazer algumas atividades do dia dela, porque às vezes vai ter alguma comida relacionada naquele momento, naquela reunião de amigos e tudo mais, então não é sustentável. E as pessoas repetirem nesse extremismo aí é o que mais me assusta, né? Mas a gente tem que sempre tentar levantar a bandeira de que a mudança gradual e que ser flexível é importante, né? Que a pessoa saber que teve algum desvio, alguma alimentação fora do planejado na alimentação, tá tudo bem, isso acontece, isso faz parte. Eu falo que ser saudável também tem esses desvios. E o corpo ele dá muito bem conta disso quando a alimentação, a base da alimentação, né, as escolhas mais volumosas do dia a dia da alimentação daquela pessoa, eles são bem estruturados. Né? O corpo ele não responde com ganho de peso em uma refeição mais calórica que você fez. Né? Então é o hábito de comer muito que vai ser um problema. Então, eventualmente, quando a pessoa tiver um desvio, alguma coisa assim, tudo bem, acontece, retoma para o planejamento alimentar, volta a se hidratar bem, volta a se alimentar com mais frutas, com mais vegetais, e não se torture por isso, né? Não jogue tudo pro ar. Né? Um desvio, um erro na alimentação não anula todos os cuidados que você fez ao longo de uma semana. Né? Então a gente tem que valorizar muito as conquistas que a gente tem ao longo da semana e não se focar tanto nos erros, né? Porque os erros eles podem ser bem pequenininhos e a gente consegue contornar bem. A gente vê muito assim, aquele que nem você comentou, né? Os mitos, né? As pessoas falam, nossa, eu não vou no shopping porque isso vai me fazer, vai me levar a comer alguma coisa que eu não devo, então eu não vou mais no shopping, né? Tem esses mitos Sim. de que é o lugar é que tá com problema, né? E daí eu Aham. não vou mais naquele lugar. Outra coisa é a síndrome do final de semana, né? Nossa, eu comi muito no É, domingo, segunda-feira eu não vou comer nada. Não é por não vou comer aí, nada. né? Uhum. Nossa, foi É. Dia das Mães. Meu Deus. Dia das Mães. Que Uhum. absurdo. Agora, segunda-feira, essa Sim. semana vai ser diferente. É, Então, as vida pessoas real têm é isso aí. crença Vida real tem. nesses Uhum. mitos, né? E, Uhum. e tudo bem, você passar o Dia das Mães, você comer com a sua mãe uma coisa gostosa, não tem problema. Segunda-feira você vai voltar ao teu hábito ou começar o hábito. Sim. Se você quer começar na segunda-feira, tudo bem, mas tenha Uhum. consciência de que Não não vai precisa ser ser só um na dia segunda também, né? que vai Uhum. destruir toda a sua vida saudável, a sua alimentação saudável. Não é Com um dia das mães certeza, que vai com fazer certeza. isso, né? Então não se prive também de comer um bolinho com a sua mãe, porque você é,
Você tem uma vida saudável, agora você não come mais Uhum. nada, né? Sim, com certeza. E pensando nessas dificuldades todas, né, a gente estava bolando aqui estratégias, né, para tentar ajudar o pessoal que busca começar a se alimentar um pouco melhor, né, que quer mudar os hábitos e não sabe muito por onde começar, porque ela fica sempre tropeçando nos primeiros erros que acontecem, né? Então, é uma dica que eu sempre dou para as pessoas que querem começar a se cuidar é sempre ter um comparativo de como você é hoje e como que você vai se moldando ao longo das semanas. Então, fazer o que a gente chama de recordatório alimentar, ou um recordatório 24 horas da alimentação, é bastante interessante para você ter no papel, né? Porque às vezes a gente vai tentar lembrar alguma coisa de 2, 3 semanas atrás, a gente não consegue lembrar. Então, uma dica é a pessoa anotar, desde o horário que ela acorda até o horário que ela dorme, até o horário que ela vai dormir, tudo que ela come. Então ela acorda, o primeiro horário que ela come alguma coisa é, sei lá, 7 horas da manhã. Come lá pão, então ela vai um pão com manteiga, um café com leite e uma colher de açúcar. Anota tudo, todos os detalhes e deixa armazenado lá, porque conforme as coisas vão mudando, olha para você ver o quanto que você evoluiu. Às vezes a pessoa ela acha que não foi suficiente, não foi eficaz, não valeu a pena todo o esforço que ela está empenhando ali, mas vale a pena ter esse material impresso, né? E junto com isso que está impresso, tudo isso que está escrito, partir para a ideia de a gente estruturar os pilares de uma alimentação saudável, né? Que eu sempre bato sempre na tecla em todas as consultas dos meus pacientes, né? Então eu vou abordar aqui com vocês para vocês prestarem atenção, para ver se vocês estão fazendo certo ou não. O primeiro deles é saber se você está bem hidratado, né? A gente tem uma tendência muito a confundir fome com sede, né? Então aquela coisa de a papila as nossas papilas estarem muito produzindo muita saliva espessa e tudo mais, a pessoa fica naquela tendência de querer mastigar alguma coisa, sempre achando que ela está com fome. E se ela responde comendo, geralmente beliscando os alimentos, a gente mascara muito essa sede, porque os alimentos têm água também. Né? Então, a gente tá bem hidratado é uma primeira estratégia para você começar a perceber sinais realmente de fome, né? Ou a quantidade ideal de água que a gente deveria consumir por dia é um cálculo de 35 vezes o peso, né? Então, isso vai dar quantos ml de água você precisa consumir ao longo do dia. Né? Então, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, 70 quilos vezes 35 vai dar 2,450, mais ou menos. Essa é a quantidade real. Aí a pessoa me fala assim, mas meu Deus, é muita coisa, eu não consigo tomar tudo isso. Comece tomando mais do que você toma hoje. Coloque um copo extra, um copo quando você acorda, um copo no período da tarde, um outro copo mais no final do dia. Pronto, você já está 3 copos a mais do que você consumia antes de você começar tudo isso, né? Então, começa devagar com essa meta, né? De aumentando aos poucos e perceber essa sensação de fome mascarada, né? Então, a hidratação eu acho bastante importante. Outro ponto que a pessoa precisa sempre avaliar é se ela tem o hábito de consumir frutas e vegetais também, né? Esses alimentos, eles são bastante naturais, muito ricos em água, pouco calóricos e muito nutritivos, né? Então eles trazem muitos benefícios e as pessoas elas esquecem muito de comer. Essa que é a tendência mais grave, que a pessoa não tem o hábito, ela não percebe que ela não come, porque geralmente esses alimentos, as frutas principalmente, elas combinam muito com lanche, né? É difícil a gente substituir uma refeição principal por uma fruta. Tudo bem. Como elas combinam muito com lanche, e hoje em dia as pessoas consomem muito biscoitinhos fit, né? Biscoitinho daqui, pão, tortinha, ou esses doces fit que seja, as pessoas elas comem uma coisa para deixar de comer outra. E aí acaba que o consumo de frutas fica muito baixo, né? Então estabelecer uma meta de pelo menos umas 2 ou 3 frutas por dia, quando você vê, você tira algum hábito ruim para colocar um hábito bom. Então você já melhora 2 pontos interessantes aí, né? A parte dos vegetais, é interessante que pelo menos em um momento do dia a pessoa consuma uma quantidade maior, né? Às vezes a pessoa não gosta tanto de consumir à noite, então eu falo, come bastante no horário do almoço para compensar a tua necessidade. Caso você não consiga comer bastante em um momento só, divide, faz um pouco no horário do almoço, um pouco no horário da janta. De acordo com a OMS, a gente tem que consumir de 300 a 400 gramas de vegetais e frutas por dia. Né? Então, se a gente for parar para pensar, pelo menos uns 200 gramas, mais ou menos, precisa vir dos vegetais, né? Se a gente consumir aquelas 3 porções de frutas ali, né? Então, ter essa atenção aí para a ideia dos vegetais é interessante também, na hora de melhorar os hábitos também.
Tá? Outra coisa que é bastante importante, que as pessoas abordam bastante hoje em dia, e realmente faz toda a diferença, é a gente substituir os alimentos refinados e os açúcares pelos alimentos mais integral possível, né? Pela versão mais integral que tiver, né? Então, todos os alimentos refinados, sempre passa a brincadeira do arroz, né? O arroz branco. Ele foi tão refinado, tão refinado, tão refinado que não sobrou nada nele, ele ficou branco. Né? Então não sobrou nada, nem vitamina, nem fibra, não sobrou nada. Né? Então, quanto mais integral for um alimento, mais resposta o teu corpo vai ter e mais nutrido ele vai estar. Né? Outra coisa que eu lembrei agora que é bem interessante que você comentou, tem aplicativos hoje em dia que podem nos ajudar. Que isso que você falou de anotar tudo que a gente consome durante o dia. Tem alguns aplicativos que você pode anotar toda a tua alimentação e você coloca a marca ou o rótulo, você escaneia o rótulo do que você está comendo e ele calcula para Facilita a você vida, né? quantas calorias você consumiu. E assim, tem um aplicativo que ele fala: parabéns, você consumiu a quantidade diária de proteínas do seu dia. Parabéns, você consumiu a quantidade de zinco diária do seu dia. Então, assim, ele já te diz o quanto que a tua meta diária de nutrientes que você tem que consumir. E ele calcula também quantas calorias você precisa consumir a mais se você fizer alguma atividade física. Então, tem vários aplicativos que podem te ajudar a lembrar de tomar água, né? Com certeza. Tem aplicativos para se organizar também durante o dia, né? Tem vários, assim, até lembre de comer sua maçã. Enfim, hoje em dia a gente tem tudo na mão. Então, é só uma questão de se Tem organizar que abordar. mesmo e... Sim, é mais a questão de a gente colocar isso realmente na nossa rotina, né? Porque eu sempre falo que a gente come várias vezes por dia. E se a gente come várias vezes por dia, a gente tem que lembrar disso, né? Ser lembrado, pelo menos, né? Então, assim, às vezes um aplicativo ele vai mostrar para você que, por exemplo, você está consumindo muito mais fritura ou alimentos mais gordurosos do que você deveria. E você nunca prestou atenção nisso. Isso é um pilar importante da gente ver. Né, se o consumo de alimentos mais feitos à base de muita gordura tiver grande, a chance de você ter um aumento de colesterol e tudo mais, ela é grande, né? Então a gente tem que tomar um pouco desses cuidados também. Essas ferramentas com certeza ajudam muito. Né? E outra pegadinha ali das estratégias ali que eu acho bastante importante, que as pessoas não levam em consideração ultimamente, é o consumo de líquidos calóricos, principalmente pela tendência dos sucos integrais, né? Que as pessoas elas substituem as bebidas, né, um suco de caixinha, que muita gente já sabe que realmente ele é muito ruim, por um suco integral. Só que a pessoa ela toma ali meio litro, até mais em um dia, e acaba sendo um aporte de caloria muito grande para a necessidade da pessoa mesmo. Líquidos calóricos, no geral, eles não são muito benéficos, né? Então, principalmente para quem precisa controlar o peso, para quem precisa controlar a quantidade de calorias consumidas, as calorias líquidas, elas geralmente a gente não leva em consideração quanto impacto que elas causam no nosso dia. Né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, e mesmo sendo alimentos naturais, se o objetivo da pessoa, se ela estiver brigando com excesso de peso, se ela estiver precisando perder um pouco de peso, inclusive esses alimentos mais saudáveis, a gente tem que ter um controle. É diferente de, por exemplo, a gente chupar uma laranja e tomar um copo de suco de laranja, né? Que um copo de suco de laranja vai ter 3 laranjas. Daí eu falo pro meu paciente, tá, então você senta e come 3 laranjas. A pessoa geralmente não vai fazer isso, né? Então exatamente porque é um exagero calórico mesmo, mas a gente não percebe. Né? Sim, verdade. E as bebidas alcoólicas também, elas são super calóricas, né, meu? Tem pessoas que não abrem mão de tomar aquele chopp, né? Mas aí vai lá e consome 3, 4 copos de chopp. É como se estivesse comendo um pão, né? 4 pães, né? Com Então, assim, certeza. eles são extremamente calóricos, né? O álcool, ele é Você tem que contar como um produto calórico. Claro que existe como consumir de forma equilibrada, né? Se hidratar bastante. Se for consumir o álcool, se manter bem hidratado, né? E até o próprio vinho, ele é rico em flavonoides, então meia tacinha de vinho por dia, você está fazendo bem para a sua saúde, né? Se você não tem A gente nenhuma tem que controlar a contraindicação, quantidade. né? Então, tudo é uma questão de quantidade, né?
e, Uhum. e não abusar, né? Como se aquele, Uhum. porque é líquido não é tão calórico, não dá para Sim, pensar aham. dessa forma. E tem todo o impacto do álcool no nosso corpo também, né? Porque quando a gente pensa no álcool, na nossa flora intestinal, a agressão é muito grande, né? Sim, Então, eu falo que é um exterminador de bactérias boas do nosso intestino. A gente cuida com tanto sim. carinho, ele se alimenta com fibras, com frutas, com vitaminas, e aí, de repente se enche de álcool no final de semana e demora dias para refazer a flora intestinal, né? Então isso é bastante importante, porque a flora intestinal tem relação com tudo, né? Com a absorção de nutrientes, com a qualidade do nosso sono, com a produção de alguns hormônios, metabolismo, né? Então a gente tem que ter cuidado mesmo, tem que ter cuidado. A bebida alcoólica sempre feita com bastante controle ali, é uma estratégia, né, para a pessoa conseguir controlar o consumo de bebida alcoólica, é a pessoa ir bem hidratada, né, que eu falo que ela vai consumir pelo prazer, não vai consumir por sede, então a tendência ela beber menos é maior, e ela alternar o volume de um volume de bebida alcoólica com 2 a 3 volumes de água. Né? Então vamos supor que a pessoa vai consumir chopp. Né? Então ela vai tomar lá 300, 400 ml de chopp. Então, 400 ml de chopp, ela vai ter que tomar de 800 a 1.200 ml de água para o próximo chopp entrar. Entende? Então a pessoa ela vai se encher de tanto líquido que ela não vai, ao longo da noite ali consumindo, ela vai conseguir com certeza consumir muito menos. Né? E as pessoas elas vão tomando cada vez menos líquido ao longo de uma noite que ela está bebendo, e daí acaba que o consumo de álcool vai entrando muito maior. Então é uma estratégia, né, para controlar bem esse consumo aí. Uma dica que eu gosto bastante de passar. Maravilha, Mel. É, Uhum, a gente está quase finalizando aqui. Vamos uhum, então para os nossos últimos tópicos. Um que a gente colocou uhum, aqui para discutir com vocês é em relação a escolher um ou dois pilares, né, de uma alimentação saudável para corrigir durante a semana. Eu acho que isso é uma estratégia bem interessante. Você não precisa começar hoje fazendo tudo, né? Nossa, mas é muita coisa para eu lembrar e para eu me habituar da noite para o dia, né? Então, vamos uhum, começar com o aplicativo me hidratando melhor e comendo uhum, 3 frutas, 4 frutas, ou aumentando a uhum, proporção de legumes, tá? Agora isso aqui já virou um hábito. Então, semana que vem vamos começar a sim, mudar mais alguma coisa na minha rotina, né? Vou colocar agora as uhum, frutas, ou vou tentar controlar minha compulsão com doces, vou utilizar estratégias para não consumir tanto açúcar refinado, né? Então, você vai adotando aos pouquinhos pequenas mudanças até uhum, que elas se tornem hábitos que você não precise mais com pensar certeza. para executar, vire algo natural Uhum, da tua rotina, né? E você uhum, algo simplesmente vai automático, né? Uhum, automático, uhum. automático. Sim. E para facilitar, né, essa ideia de assim, mas qual pilar eu vou arrumar? Como que eu vou lembrar disso tudo que foi falado? Eu coloquei no link da minha bio uma lista de de pontos de hábitos a trocar. Então, pare de fazer isso e tente fazer isso no lugar, né? Troque isso por aquilo. Então, não toma água e mal sente sede ao longo do dia. Então, comece tomando água logo que acordar e distribua um volume ao longo do dia. Então tem essa lista para a pessoa usar de base. Tem vários pontos assim a serem trabalhados, mas pensar em começar com todos eles é uma loucura. É a ideia do extremismo que a gente falou que não dá certo, né? Mas a gente escolher um, escolher dois e insistir por 1, 2 semanas ali, com certeza são hábitos que enraizam e ficam muito mais sustentáveis, né? E dão mais resultado também. Eu acho que assim essas pequenas mudanças que a pessoa ela vai adotando durante essas semanas, né? Ela vai ver tanto resultado, ela vai se sentir tão melhor consigo mesma, com a sua saúde, e ela vai perceber essas mudanças que ela vai gostar, ela vai ter prazer em fazer essas mudanças, assim. Uhum, Eu acho que muitas doenças, muitos problemas que a gente vê hoje em dia são por erros alimentares, são por abusos de industrializados, estresse, ou comer de forma muito rápida, ou comer de forma inadequada, ou comer muito, ou comer muito pouco. Então, assim, a alimentação, né? Ela, se ela fosse levada mais a sério, se ela fosse realmente priorizada, ia diminuir muitos pacientes no pronto-socorro.
Então, Uhum, assim, a gente ia ver uma com grande certeza. diferença. Desde doença Uhum, crônica, né? O diabetes, a hipertensão, o colesterol alterado, o estresse, o próprio estresse, uhum, né? A pessoa às vezes está sim, estressada, está com uma ansiedade, só dela comer melhor, ela já vê uma melhora na qualidade de vida dela, e isso com reflete também certeza. no emocional. Uhum, é. Então, eu acho que é muito válido fazer essas mudanças, né, Mel? Uhum. Sim, e muito e a gente reforça também que a gente tem que acreditar que a alimentação simples é o que dá resultado, né? E assim, quanto mais simples a lista de ingredientes do produto que você usa, sempre pensa que tudo que você está ingerindo daquela lista está entrando no teu corpo, né? Então, como que vai ser aquela resposta? Né? Eu fico brincando, né? O paciente lê, né, algum ingrediente e me pergunta, isso é saudável? Eu pergunto, não sei, o que que você acha? Você acha que isso é um líquido? Isso é um pó? Isso é o quê? Uma farinha? Já ouviu falar? Você tem isso no teu armário? Não tem? Então é bom a gente dar uma controlada, né, no consumo. Se alimentar um pouco, se alimentar um pouco melhor que seja, a pessoa já começa a ter alguns resultados. Se ela realmente muda os hábitos alimentares, isso é para a vida. E isso não tem preço. A qualidade de vida que ganha é gigante. Acho que é isso aí. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo Obrigada pelo seu convite, tempo, Jana. muito obrigada pelo seu tempo, Imagina, por obrigada. compartilhar os conhecimentos com a gente. Eu acho que a gente vai acabar fazendo mais parcerias aí ao longo dos próximos Uhum. meses, que eu acho que tem muita coisa que a Sim, gente com pode certeza. compartilhar com as outras pessoas. Mas muito Uhum. obrigada, Mel. Uma boa noite a Obrigada pelo todos. convite. Até a próxima. Fica aí a Até nossa mais, gente. contribuição, E quem tiver a interesse na nossa. tabelinha, entra lá no link na bio lá que vai estar disponível para todo mundo. Sigam a Mel aí, ela tem várias dicas super interessantes, várias estratégias que eu adotei foram graças a Mel. Muita coisa que eu Ah, adotei na que minha bom. vida foi graças a Mel. Então, sigam ela, sigam as nossas dicas. Espero que Obrigada, vocês Jana. tenham gostado. Um beijo, Espero que a boa gente faça a noite. diferença para muita gente. Tchau, gente. Até mais.